Imagine a economia como um sistema meteorológico vasto e complexo. Assim como observamos os sinais de uma tempestade se aproximando, também podemos procurar indicadores econômicos que possam sinalizar problemas à frente. Esses indicadores são como a velocidade do vento, a pressão barométrica e as formações de nuvens do mundo financeiro. Ao entender esses sinais, podemos obter insights valiosos sobre a saúde de uma economia e estar mais bem preparados para possíveis crises. Nesta exploração, vamos nos aprofundar nos principais indicadores econômicos que podem nos ajudar a antecipar e entender as crises econômicas. Examinaremos sua importância, como eles interagem e o que suas flutuações podem nos dizer sobre o estado da economia global. Esta jornada pelo mundo dos indicadores econômicos não é para se tornar um especialista da noite para o dia. Trata-se de obter uma compreensão básica das forças que moldam nosso bem-estar financeiro. Um dos indicadores econômicos mais fundamentais é o Produto Interno Bruto, ou PIB. Pense no PIB como uma medida do batimento cardíaco econômico de uma nação. Ele representa o valor total de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país. Uma economia saudável exibe um crescimento constante do PIB. Esse crescimento indica que as empresas estão prosperando e os consumidores estão gastando. Uma queda no PIB por 2 trimestres é geralmente uma recessão. Essa contração sinaliza uma desaceleração da atividade econômica. Outro indicador econômico crucial é a inflação, que reflete o aumento geral dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Pense nisso como a taxa na qual o poder de compra do seu dinheiro se deteriora. Uma forma comum de medir a inflação é por meio do Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC. O IPC acompanha a variação média dos preços pagos pelos consumidores urbanos por uma cesta de bens e serviços de consumo, como alimentos, habitação, transporte e saúde. Quando os preços sobem, os consumidores precisam gastar mais para manter seu padrão de vida. Isso pode levar a uma redução nos gastos do consumidor, o que pode desacelerar o crescimento econômico. A inflação moderada é geralmente considerada saudável para uma economia em crescimento. No entanto, a inflação rápida ou inesperada pode ser desestabilizadora, corroendo a confiança do consumidor e dificultando o planejamento das empresas para o futuro. Além dos números econômicos abstratos, a taxa de desemprego é um lembrete gritante do impacto humano das crises econômicas. Ela representa a porcentagem da força de trabalho que está procurando emprego ativamente, mas não consegue encontrar trabalho. As altas taxas de desemprego não são apenas estatísticas. Elas representam indivíduos e famílias que lutam para sobreviver. Elas podem levar à agitação social, aumento da pobreza e declínio do bem-estar geral. Além disso, o alto desemprego pode criar um ciclo vicioso. À medida que mais pessoas perdem seus empregos, os gastos do consumidor diminuem, desacelerando ainda mais a economia e potencialmente levando a mais dispensas. Os formuladores de políticas públicas costumam se concentrar em medidas para estimular o crescimento do emprego e reduzir o desemprego como estratégias-chave para combater as crises econômicas. Seção 5. O preço do dinheiro, taxas de juros e ações do Banco Central. A manipulação das taxas de juros é uma ferramenta poderosa dos bancos centrais. Elas representam o custo do dinheiro emprestado. Bancos centrais ajustam as taxas para influenciar a economia. Reduzir taxas incentiva investimentos e gastos. Aumentar taxas combate a inflação, mas pode desacelerar a economia. Seção 6. Vivendo de crédito, dívida pública e déficits. Assim como os indivíduos, os governos costumam pedir dinheiro emprestado para financiar seus gastos. A dívida pública representa o valor total que um governo deve aos seus credores. Um déficit orçamentário ocorre quando os gastos de um governo excedem sua receita em um determinado período. Embora algum nível de dívida pública seja considerado administrável, níveis excessivamente altos podem levantar preocupações sobre a estabilidade econômica de um país. Altos índices de dívida em relação ao PIB podem levar a rebaixamentos nas classificações de crédito, tornando mais caro para os governos pedirem dinheiro emprestado no futuro. Isso pode, por sua vez, levar a taxas de juros mais altas para empresas e consumidores.
potencialmente prejudicando o crescimento econômico. Seção 7. O talão de cheques de uma nação. A balança comercial e a conta corrente. Na economia global interconectada de hoje, entender as relações comerciais de uma nação é fundamental. A balança comercial, um componente da conta corrente, mede a diferença entre as exportações e importações de bens e serviços de um país. Um superávit comercial ocorre quando um país exporta mais do que importa, enquanto um déficit comercial indica que as importações excedem as exportações. Embora nenhum dos cenários seja inerentemente bom ou ruim, déficits comerciais persistentes e grandes podem, às vezes, sinalizar fraquezas econômicas subjacentes. Por exemplo, um grande déficit comercial pode indicar que um país está consumindo além de seus meios ou que suas indústrias domésticas estão perdendo competitividade. Seção 8. Uma rede de segurança para economias. Reservas internacionais. Assim como os indivíduos mantêm economias para emergências, os países mantêm reservas internacionais para fornecer um amortecedor contra choques econômicos. Essas reservas normalmente consistem em moedas estrangeiras, ouro e outros ativos altamente líquidos. As reservas internacionais são cruciais para manter a credibilidade e a estabilidade cambial de um país. Elas atuam como uma rede de segurança em tempos de turbulência econômica, permitindo que os países intervenham nos mercados cambiais, cumpram suas obrigações de dívida e financiem as importações, mesmo quando enfrentam dificuldades econômicas. Um nível saudável de reservas internacionais é essencial para manter a confiança na economia de um país, especialmente em tempos de incerteza global. Seção 9. O poder da percepção. Confiança do consumidor e das empresas. Embora muitos indicadores econômicos se concentrem em dados quantificáveis, é crucial reconhecer que o sentimento humano desempenha um papel significativo na formação dos resultados econômicos. A confiança do consumidor reflete o quão otimistas as pessoas se sentem em relação ao estado geral da economia e à sua situação financeira pessoal. Quando os consumidores estão confiantes, eles tendem a gastar mais livremente, alimentando o crescimento econômico. Por outro lado, quando a confiança do consumidor diminui, as pessoas tendem a reduzir os gastos, levando a uma desaceleração da atividade econômica. Da mesma forma, a confiança empresarial mede o quão otimistas os empresários e gerentes estão em relação ao futuro de seus negócios e à economia em geral. A alta confiança empresarial pode levar ao aumento do investimento, contratações e expansão econômica. Seção 10. Conectando os pontos. Como esses indicadores podem prenunciar uma crise. Imagine esses indicadores econômicos como instrumentos em um painel complexo. Individualmente, eles fornecem informações valiosas, mas é analisando-os juntos que obtemos uma compreensão abrangente da saúde de uma economia e dos riscos potenciais. Por exemplo, uma queda simultânea no PIB, aumento da inflação e aumento das taxas de desemprego seria uma bandeira vermelha. Essa combinação sugere uma economia em retração, aumento dos preços e aumento da perda de empregos, uma receita para uma potencial crise econômica. Da mesma forma, uma queda acentuada na confiança do consumidor e das empresas, juntamente com um aumento da dívida pública e um déficit comercial crescente, também pode levantar preocupações sobre uma crise iminente. A chave é procurar padrões e interconexões entre esses indicadores, pois eles geralmente se movem em conjunto durante os ciclos econômicos. Seção 11. Uma palavra final. Vigilância em um mundo complexo. Navegar pelas complexidades da economia global exige vigilância e uma compreensão aguçada das forças em jogo. Os indicadores econômicos, do PIB à confiança do consumidor, fornecem insights valiosos sobre a saúde das economias em todo o mundo. Ao aprender a ler esses sinais, podemos antecipar melhor as crises potenciais,
tomar decisões financeiras informadas e defender políticas que promovam a estabilidade econômica e o crescimento. Embora nenhum indicador isoladamente possa prever o futuro com certeza, prestar atenção a esses sinais de alerta pode nos ajudar a navegar pelas complexidades do cenário econômico e tomar decisões mais informadas em um mundo cada vez mais interconectado.